Capítulo 321. Como isso pode ser possível? Sob o céu noturno da Saint Frey Academy, do lado de fora da adega subterrânea nas montanhas, Paul Ackerman estava contemplando uma questão extremamente importante. Quando um homem e uma mulher se escondem em um espaço isolado por 2 horas no meio da noite, o que eles poderiam estar fazendo? Essa era uma pergunta profunda que teria provocado uma variedade de respostas no mundo anterior de Roel. Pessoas diferentes teriam opiniões diferentes sobre essa questão. Alguns podem estar lutando arduamente pela sobrevivência da humanidade, enquanto outros podem estar apenas lutando contra o senhorio. Foi uma sorte que o jogo, lutando contra o senhorio, não existisse no continente Cia, e os nobres normalmente exigiam um ambiente refinado para jogar seus jogos de entretenimento. Então Paul foi capaz de eliminar a maioria das possibilidades. Era só que a resposta restante parecia ser: ei, como isso pode ser possível? Paul balançou a cabeça, rindo da conclusão ridícula a que chegou. O irmão mais velho Roel pode ser uma pessoa com quase nenhum defeito, mas é da irmã imperial Lian que estamos falando aqui. Ela é uma renomada beleza do gelo no Império Austini, sem mencionar que suas origens são opostas polares. Como poderia um alto nobre da teocracia possivelmente se reunir com uma princesa imperial do Império Austini? Isso é simplesmente impossível. Por mais que Paul tentasse desviar os olhos, o fato era que os dois estavam sozinhos na adega subterrânea há mais de 2 horas. Lentamente, a atmosfera começou a ficar um pouco estranha, e as discussões especulativas foram ficando mais altas. Para piorar as coisas, não havia nenhuma atividade suspeita que eles pudessem ouvir da adega subterrânea até agora. Não houve explosões, nenhum retinir de espadas e nenhuma pulsação de mana. Com isso, eles poderiam eliminar a possibilidade de os dois lutarem ou se encontrarem com o perigo. Em primeiro lugar, já havia alguma tensão entre a facção Purplerose e a facção Blerose, especialmente depois que Paul escolheu se juntar à facção Blerose. Seu relacionamento só mostrou sinais de reconciliação devido a esta operação colaborativa para derrubar os cultistas do mal. Claro, só porque eles estavam mostrando sinais de reconciliação não significava necessariamente que eles se dariam bem no futuro. As diferenças fundamentais entre as duas facções eram simplesmente grandes demais. Talvez eles estejam discutindo como deveriam promover sua colaboração. Paul acariciou sua mandíbula contemplativamente. Mal sabia ele que já tinha acertado pela metade. A parte da discussão ainda não havia acontecido, mas já estava decidido que eles iriam aprofundar sua colaboração, embora não fosse em um nível faccional, mas em um nível pessoal. Ponto. Como uma colaboração em seus genes. Paul estava tentando seu melhor para pensar de outra maneira, mas Geralt tinha uma visão completamente diferente sobre esse assunto. O jovem de cabelos grisalhos olhou para a entrada da adega subterrânea e, apesar de sua aparência gorda, não pôde deixar de pensar que havia o cheiro de um caso ilícito flutuando no ar. Geralt não tinha ideia do que Lilian tinha visto na adega subterrânea, mas não era nada bom. Era provável que ela precisasse de algum tempo para se recompor. Então ordenou que não a perturbassem. O fato de Roel ousar ir sozinho em um momento como esse já revelava algo. Em circunstâncias normais, se dois indivíduos não estivessem próximos, eles tentariam evitar um ao outro se soubessem que a outra parte estava de mau humor. Paul, por exemplo, apesar de ser meio-irmão de Lilian, ele escolheu ficar parado e não incomodá-la depois de um momento de hesitação. No entanto, Roel foi direto para a adega subterrânea com quase nenhuma hesitação, mesmo que ele estivesse indo para lá para discutir assuntos oficiais com ela. Que assuntos oficiais poderiam ser tão urgentes que ele precisasse conhecê-la imediatamente. Além disso, não seria mais apropriado e produtivo esperar que ela se acalmasse antes de falar de negócios oficiais? Isso era claramente ilógico. Havia outra possibilidade que parecia mais provável. Roel havia entrado na adega subterrânea com a intenção de consolar Lilian. Foi um pouco estranho, já que os dois não pareciam ser tão próximos normalmente. Agora que penso nisso, não há muitas pessoas na sala de aula de X. É possível que eles sejam o tipo de casal que é frio na superfície, mas se dá bem atrás de portas fechadas. Geralt também conseguiu adivinhar uma parte da verdade, apenas que sua dedução ainda estava um pouco aquém. Tanto Paul quanto Geralt não estavam muito preocupados, pois tinham uma ideia aproximada do que poderia estar acontecendo na adega subterrânea, mas os outros membros da facção Purplerose estavam começando a perder a paciência. 2 horas não era muito tempo, mas era impensável para os assessores próximos que estavam com Lilian há anos. Não importa que tipo de contratempos Lilian tenha sofrido, ela nunca precisou de mais de 1 hora para se recompor. O mais crucial era que Lilian não estava sozinha agora. Roel estava com ela. Essa situação sem precedentes deixou os assessores de Lilian bastante enervados, mas nenhum deles ousou ir contra as ordens de Lilian. Depois de andar de um lado para o outro ansiosamente por um tempo, eles lentamente começaram a virar os olhos para Paul. Por mais que não quisessem admitir, o único dentre eles que estava habilitado a entrar na adega subterrânea para dar uma olhada era Paul, fosse sua identidade como membro da família imperial Ackerman ou sua posição como vice-líder do Request Club. Mais importante de tudo, a ordem de Lilian não se aplicava a Paul. Com essas razões em jogo, Paul Ackerman acabou sendo despachado para a adega subterrânea pela multidão ambiciosa. Enquanto isso, nas profundezas da adega subterrânea, muito tempo depois que a luz do teletransporte de retorno desapareceu, os dois finalmente começaram a recuperar a consciência.
A mente de Lilian ainda estava um pouco nebulosa. A primeira coisa que notou foi o chão frio de pedra em que estava deitada e o fedor nocivo de sangue ao seu redor. Ela piscou os olhos grogue antes que suas pupilas de ametista se dilatassem lentamente ao perceber. Ela rapidamente se levantou para dar uma olhada ao lado dela, e foi só quando ela viu uma figura familiar deitada não muito longe que ela finalmente soltou um suspiro de alívio. Emoções avassaladoras se derramaram em seu coração e, por um momento, ela quase sentiu vontade de chorar lágrimas de alegria. Estamos de volta. Conseguimos voltar juntos sãos e salvos. Mesmo ela mesma não conseguia se lembrar de quantas vezes rezou para que os dois pudessem sobreviver a esse encontro aterrorizante e retornar ao mundo real juntos. Era difícil não se sentir sobrecarregada quando o desejo pelo qual ela havia orado com tanto fervor estava finalmente sendo realizado. Ela lutou para ficar de pé e disparou direto para o homem de cabelos pretos deitado ao lado dela. Ao mesmo tempo, Roel sentiu os movimentos ao seu redor e lentamente abriu os olhos também. Sênior, nós somos. Sim, voltamos. Sério, isso é maravilhoso, disse o exausto Roel com um leve sorriso. Lilian saltou para frente e o abraçou com tanta força que parecia quase como se ela o estivesse amassando em uma parte dela. Demorou um pouco antes que seus sentimentos finalmente se acalmassem. Roel também recuperou seus sentidos durante este período de tempo e começou a escanear seus arredores. Ainda estamos na maldita adega. É pelo menos um alívio ver que a Sênior Lilian está bem agora. Roel ficou feliz por Lilian não ser mais assombrada por seu trauma, e isso aliviou um pouco seu coração. Ao mesmo tempo, lembrou-se da situação atual em que se encontravam. A julgar por sua experiência com os dois estados testemunhas anteriores, era improvável que estivessem fora por muito tempo. No entanto, as pessoas que os esperavam do lado de fora provavelmente já estavam à beira de perder a paciência. Precisamos sair rapidamente. Só de pensar nos aliados que ele tinha do lado de fora trazia conforto ao coração de Roel. Depois de passar por aquele caótico golpe de estado 400 anos atrás, a atual academia de Saint Freya parecia um esconderijo para ele agora. Chamá-lo de paraíso pode ser um pouco exagerado, mas pelo menos era um lugar onde ele podia descansar à vontade. Com o apoio de Lilian, Roel conseguiu se levantar. Seu longo cabelo preto caiu em seu manto, produzindo um leve som de desejo. Isso lembrou Roel de sua situação atual, e uma carranca preocupada começou a se formar em seu rosto. Ele se lembrou de como não conseguia se mover devido aos efeitos colaterais do placer criator quando voltou do estado de testemunha da vez anterior. Ele ainda não havia sofrido nenhum efeito colateral negativo do time Devourer, mas o que mais o enervava era a descrição do feitiço no sistema. Devorador de tempo. O antigo monstro, Tempeste Caler, suga o tempo com cada uma de suas respirações. Refeitos. Rouba o tempo e acelera o envelhecimento. A taxa de envelhecimento depende da constituição física do indivíduo, da força e concentração do vento e de vários outros fatores. Efeitos colaterais. Na verdade, não havia nada escrito sobre os efeitos colaterais do time Devourer no sistema, mas como alguém que vinha colocando sua inteligência contra o maldito sistema há anos, ele era capaz de adivinhar o que a seção vazia significava. Sistema, claro que há um efeito colateral, só que eu ainda não o encontrei. Ele tinha 99% de certeza de que era isso que o sistema queria dizer. Era um pouco estranho ver como o sistema aparentemente onisciente estava falhando aqui, mas seu palpite era que o sistema não estava desenvolvido o suficiente para decifrar os mistérios dos feitiços temporais. TSK. Uma coisa é que o sistema cobra juros exorbitantes, mas agora está dando trabalho desleixado também. Roel suspirou exasperado ao ver como seu sistema parecia estar regredindo com o tempo, apesar de enchê-lo de tantas palestras motivacionais. Deixando isso de lado por enquanto, ele tinha uma forte sensação de que os efeitos colaterais do time Devourer iriam aparecer muito em breve. Sênior, eu preciso que você me dê cobertura se de repente eu for atingido pelos efeitos colaterais do meu feitiço mais tarde. Deixe comigo, respondeu Lilian com um sorriso. Ela enxugou as lágrimas em seus olhos antes de sair primeiro. Ela achava que era complicado, mas sabia o quanto era importante para eles não parecerem muito próximos um do outro, devido às suas posições atuais, especialmente quando, na opinião dos outros, eles acabaram de passar muito tempo juntos. Parece que eu realmente vou ter que lidar com esse problema o mais rápido possível. A taciturna Lilian começou a sair da adega, e Roel rapidamente seguiu seus passos, apenas para sentir uma sensação estranha envolvendo naquele instante. O que está acontecendo? Porque meu corpo de repente parece tão leve. Alarmado, ele imediatamente percebeu que os efeitos colaterais estavam começando a se instalar. Ele queria chamar Lilian, mas acabou desmaiando antes que pudesse falar uma palavra. Caramba! Um barulho vindo de trás dela tirou Lilian de seus pensamentos. Ela rapidamente se virou, apenas para ver Roel caído no chão. Horrorizada, ela rapidamente correu para o lado dele. Roel. Aturdida, ela rapidamente puxou Roel em seus braços para verificar sua condição, mas ela imediatamente percebeu que algo estava errado no momento em que entrou em contato com seu corpo. Espere um momento, por que suas roupas parecem tão vazias? Lilian teve que apalpar suas roupas um pouco antes de finalmente agarrar seus ombros. Foi só quando ela o puxou em seus braços que finalmente afundou completamente no que havia de errado com Roel. Ela olhou para a figura em seus braços com olhos incrédulos. Em meio a uma pilha de roupas que ela segurava estava um menino adormecido com feições delicadas como as de um elfo. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação.
Capítulo 322 Tentação desastrosa Capítulo 322 Tentação desastrosa. O que é essa criatura? Como poderia haver algo tão adorável como isso no mundo? Esse foi o único pensamento que ficou na mente paralisada de Lilian enquanto ela olhava para o menino inconsciente em seus braços. Ele tinha pele clara e lisa, cílios longos e esvoaçantes, pequenos lábios cor de cereja, um par de orelhas pequenas, cabelos longos e esvoaçantes e um rosto andrógeno delicado. Seu corpo era macio e incrivelmente confortável para abraçar, quase como um pequeno brinquedo de pelúcia. Só de olhar para o garotinho o coração de Lilian batia mais rápido. Ele era tão adorável que ela só queria se aconchegar nele, mas logo saiu do transe. Não, como Roel pode se transformar em uma criança, isto é, ao lembrar o quão antinatural era a situação atual. Lilian ficou nervosa. Apesar da grande mudança em sua aparência e idade, Lilian tinha certeza de que o garotinho em seus braços era Roel Ascart. Sua certeza vinha da ressonância de sua linhagem, embora tivesse se tornado tão fraca que era quase imperceptível. Ela lutou para chegar a um acordo com essa reviravolta ridícula. Roel ficou pequeno. Como isso é possível? Todos os tipos de feitiços foram criados por transcendentes ao longo da longa história do continente Cia, mas muito poucos deles tinham implicações espaciais ou temporais, fossem os efeitos do feitiço ou efeitos colaterais. Lilian tinha ouvido falar de feitiços que tinham o efeito colateral de acelerar o processo de envelhecimento, mas nunca tinha visto um que causasse regressão de idade antes. Os poderes das pedras da coroa ultrapassaram em muito sua imaginação. Ela fechou os olhos para se acalmar antes de começar a verificar a condição de Roel. Quase não havia mais pulsação de mana vindo dele. Sua linhagem ainda estava presente, mas estava em seu estado mais fraco de todos os tempos. Esses sinais sugeriam que Roel havia perdido suas habilidades transcendentes, o que significa que ele realmente havia regredido aos seus primeiros anos. O que piorava era que não havia como dizer quanto tempo ele permaneceria nessa condição. Lilian ficou em silêncio. Esta já era uma situação terrível, mas seu pressentimento lhe dizia que havia mais do que isso. Uma anomalia que ela notou foi que ela estava irresistivelmente atraída por Roel, querendo chegar o mais perto possível dele, quase como uma drogada. Era certo que este não era o efeito da ressonância de sua linhagem, já que o enfraquecimento da linhagem de Roel significava o enfraquecimento de seu efeito de ressonância também. Havia algo extremamente importante aqui que estava iludindo sua atenção. Ele não se tornou apenas menor. Para ser exato, sua forma infantil é causada pela regressão de sua idade. Mas isso é realmente tudo o que há para o efeito colateral? Eu sinto que há algo muito mais perigoso aqui. Lilian tentou tocar suavemente a bochecha de Roel, mas no momento em que seu dedo entrou em contato com sua pele delicada, de repente ela sentiu um formigamento de euforia percorrendo seu corpo. Era difícil descrever com precisão a sensação, mas a fez se sentir mais animada e vigorosa. Era uma sensação tão inebriante que ela se viu inconscientemente desejando mais. Era isso que a estava atraindo para Roel. Ela franziu a testa profundamente em perplexidade, tentando descobrir o que estava acontecendo. Um pensamento de repente surgiu em sua mente, e ela arregalou os olhos em descrença. Espere um momento, isso significa que ele está perdendo tempo. Tendo finalmente traçado o cerne das anomalias, os olhos de ametista de Lilian se estreitaram de horror. Seu rosto ficou terrivelmente pálido em segundos, e seus lábios começaram a tremer de medo. Isso é pior do que eu pensava. Só de pensar em algumas das implicações que poderiam surgir disso a deixou com uma terrível premonição. Para simplificar, o fenômeno do vazamento de tempo significava que ele estava compartilhando seu tempo com os outros. Lilian não tinha como saber se esse efeito era temporário ou permanente, mas independente de qual fosse, isso definitivamente significava um desastre. Se havia uma habilidade no mundo que praticamente todos os transcendentes ficariam com os olhos vermelhos, era a habilidade de restaurar a juventude. Mesmo no místico continente Cia, onde o impossível se tornou possível, ainda havia uma coisa da qual nenhum transcendente, por mais poderoso que fosse, conseguiu escapar: a senescência. Sejam guerreiros, santos, traidores ou imperadores, todos eram iguais antes do passar do tempo. Mesmo seres lendários conhecidos por sua longevidade, como os majestosos dragões e os poderosos gigantes, só podiam abaixar suas cabeças impotentes diante da implacável progressão do tempo. O desejo de se agarrar à vida era ainda mais forte nos humanos de vida curta. Se tivesse a chance, muitos escolheriam picar em troca de uma vida mais longa, e a chance deles tinha acabado de aparecer. Qualquer um que entrasse em contato com esse menino lindo, mas impotente, seria capaz de recuperar lentamente sua juventude. Não havia atração maior do que esta no mundo. Lilian já podia imaginar as nobres de Austin entrando em frenesi caso soubessem disso. Antes da oportunidade de recuperar a juventude, até os amigos mais próximos se enfrentariam. Por mais poderosa que fosse a linhagem Ascart, Roel ainda não havia alcançado todo o seu potencial. Era duvidoso que ele pudesse afastar as potências que viriam atrás dele, mesmo que estivesse em suas melhores condições, sem mencionar que agora estava impotente. Se alguém com intenção malévola o capturasse e tentasse controlá-lo com drogas e feitiços, as consequências poderiam ser terríveis. Isso não vai funcionar. Eu definitivamente não posso permitir que ninguém saiba disso. O pensamento disso deixou as mãos de Lilian tremendo de pânico, e ela rapidamente respirou fundo para se forçar a se acalmar. Em primeiro lugar, eles definitivamente não podiam mais permanecer na academia, pois havia simplesmente muitas pessoas que reconheciam Roel aqui. Além disso, ela claramente se lembrava de Roel dizendo a ela que o culto tributo ao sangue era apenas um dos vários cultos malignos que se infiltraram na academia.
Mas onde mais podemos ir? Lilian tinha muitos palácios em seu nome, mas esses também estavam fora de questão. Havia muitos olhos nela, e um deles era o próprio imperador Lucas. Essa é a única pessoa no mundo que absolutamente não deve saber da condição de Roel. Ela teria procurado a ajuda do diretor Antônio em qualquer outra circunstância, mas o conhecimento da condição de Roel a obrigou a dissipar imediatamente esse pensamento. 400 anos era muito tempo, e os humanos mudavam constantemente de acordo com seu ambiente. Lilian não tinha certeza se o guardião Antônio ainda era confiável ou não, sem mencionar que sua idade avançada significava que uma oportunidade de recuperar sua juventude seria atraente para ele também. O rei mago Presley havia deixado uma forte impressão em Lilian sobre como os humanos podiam ser falíveis diante das tentações. Claro, seria tolice presumir com pessimismo que todos os humanos eram como Presley, mas ela não estava disposta a fazer uma aposta com a vida de Roel. Pelas mesmas razões, Lilian também eliminou rapidamente Nora e Charlotte. Enquanto aquelas duas senhoras provavelmente não fariam mal a Roel, o mesmo não podia ser dito sobre suas famílias. O avô de Nora, o titular da santa eminência da teocracia de Saint Mesite, já estava em seus anos de declínio, e as Sorofas também tinham muitos anciãos em sua casa. Com base nas informações que ela havia reunido anteriormente, essas duas senhoras estavam em boas relações com suas famílias. Se chegasse um dia em que seus anciões estivessem morrendo e implorassem desesperadamente a eles que emprestassem Roel para prolongar suas vidas, eles realmente seriam capazes de endurecer seus corações e recusá-los? Não, eles não vão conseguir. Os Ackermans eram um bando de sangue frio que não hesitaria em matar uns aos outros para consolidar seu poder. O parentesco era inexistente entre eles. Lilian não hesitaria em se rebelar contra o imperador Lucas se este exigisse que ela entregasse Roel. Mas o mesmo não podia ser dito sobre Nora e Charlotte. As mesmas razões poderiam ser facilmente aplicadas a todos os amigos de Roel também. Depois de muita contemplação, os únicos que Lilian considerava confiáveis eram a casa Ascart, mas no momento eles estavam muito longe. Além disso, o estado das testemunhas havia ensinado a ela sobre uma das características únicas da Ascart House: constantemente sob vigilância. Se seu palpite estivesse certo, deveria haver todos os tipos de poderes mantendo o controle sobre eles, mesmo neste exato instante. O que devo fazer? Lilian olhou para o menino inconsciente em seus braços com uma carranca preocupada. Era um mundo tão grande em que eles viviam, mas ela sentia que não havia lugar para eles. O silêncio caiu sobre a adega. Ela calmamente olhou para Roel enquanto ouvia seus sons de respiração. Lentamente, suas emoções começaram a se acalmar. A situação atual era desesperadora. Definitivamente teria parecido assim para os outros. Mas não faz muito tempo que ela enfrentou uma situação ainda mais desesperadora do que esta. Se ela pudesse reunir coragem para ficar sem medo diante do rei mago Presley, o que havia para se assustar com sua situação atual? Se eu não conseguir decidir sobre um destino, vou continuar viajando até que o lugar certo chegue até mim, disse Lilian determinada enquanto se levantava com Roel em seus braços. Ela primeiro inscreveu uma mensagem nas paredes para informar aos membros da equipe de operações especiais que ainda havia inimigos que precisavam ser perseguidos. Depois disso, ela convocou 10 magos de capa vermelha. Ela apontou para o teto acima deles e ordenou: abra um caminho. Capítulo 323 A preocupação de Alicia. Capítulo 323 A preocupação de Alicia. Teocracia de Saint Mesite, feudo de Ascart. Na sala de estudo brilhantemente iluminada da mansão dos Ascart estava sentada uma garota de cabelos grisalhos. Ela estava focada em examinar o relatório que estava segurando em suas mãos, e ao lado dela estava uma enorme pilha de documentos que ela havia processado nas últimas horas. A chegada do verão significou que o clima no feudo de Ascart ficou consideravelmente mais quente. Devido a isso, nenhuma das ferramentas mágicas de regulação de temperatura foi ativada, e as janelas da sala de estudo foram deixadas abertas. A brisa da noite que ocasionalmente entrava era refrescante na pele. Óculos de aro de prata estavam em cima da ponte do nariz de Alicia enquanto ela olhava através dos documentos com um comportamento gracioso. Seu coração, no entanto, não estava tão calmo quanto parecia na superfície. Como esperado, Lord Brother é realmente um prodígio. Folheando os números do relatório contábil, Alicia soltou um pequeno suspiro enquanto sua admiração por Roel aumentava ainda mais. Alicia era a única que restava no feudo de Ascart desde que Roel partiu para a Academia Saint Freya há 2 meses. Ela escolheu pegar o trabalho de seu irmão mais velho e guiar o feudo de Ascart pelo caminho que ele preparou para que seus esforços anteriores não fossem em vão. Roel inicialmente hesitou em deixar Alicia assumir seu trabalho devido à sua pouca idade, caráter tímido e falta de experiência em governança. Esses fatores podem dificultar que ela exerça seu domínio sobre os subordinados, e ela pode acabar sofrendo ressentimentos por causa disso. Apesar do amor irrestrito de Roel por ela como um membro insubstituível da família, Alicia permaneceu muito rígida consigo mesma, mantendo um alto nível de disciplina quando se tratava de negócios oficiais. Ela não se intrometia em assuntos que estavam além de sua jurisdição, embora ela se envolvesse em algum trabalho administrativo relacionado a militares designado a ela por carteira. No entanto, ela tinha uma compreensão severamente limitada dos planos relacionados ao desenvolvimento econômico do feudo, bem como das medidas que haviam sido implementadas nos últimos anos. Roel realmente estava pensando em conseguir que outra pessoa assumisse seu trabalho antes de sua partida, mas estava relutante em entregar os negócios da família nas mãos de alguém de fora, especialmente quando não podia estar por perto para monitorá-los. Foi em um momento como esse que Alicia se manifestou dizendo que queria dividir as responsabilidades da família. Ele ficou surpreso com a iniciativa dela. Apesar de todas as reservas que tinha, ele finalmente decidiu deixá-la tentar, pensando que seria uma preciosa oportunidade de aprendizado para ela.
Ele secretamente tinha expectativas bastante altas para ela também. Seria um grande erro pensar em Alicia como qualquer outra criança. Ela era um prodígio a par de Nora e Charlotte, não apenas em termos de habilidades transcendentes, mas também de inteligência. A sua forte capacidade de aprendizagem permitir-lhe adquirir competência rapidamente, ela era apenas severamente carente de experiência no momento. Claro, havia uma chance de ela errar, mas o dano seria limitado, já que havia muitas pessoas ao redor para aconselhá-la se ela se perdesse. Na chance de que as coisas realmente dessem errado, ele instruiu os funcionários a informá-lo imediatamente para que ele pudesse conceber medidas corretivas. Roel passou a última parte de seu tempo no feudo de Ascart familiarizando Alicia com seus deveres. Reconhecidamente, havia muito que ele poderia cobrir em um curso intensivo de última hora, mas deveria ser o suficiente para dar a ela uma direção geral para trabalhar. Com isso, Alicia assumiu Roel como senhor feudo proxy do Ascart Fiefdom, tornando-se a pessoa mais poderosa do Ascart Fiefdom. Foi só quando ela realmente se sentou naquela posição que ela começou a entender o quão talentoso seu irmão mais velho era, deixando de lado todas as sábias políticas governamentais que ele havia posto em prática. Apenas o relatório contábil que ela tinha em mãos já havia superado sua imaginação mais selvagem. Roel havia conquistado muitas coisas durante seu mandato como o senhor do feudo por procuração, e uma delas foi revolucionar a contabilidade tradicional introduzindo a contabilidade de partidas dobradas. Geralmente, 50 contadores levariam 2 meses para tabular a situação financeira do Ascart Fiefdom usando métodos tradicionais de contabilidade, mas a contabilidade de partidas dobradas exigia apenas 10 contadores meio mês para obter os mesmos resultados, causando enormes economias em termos de tempo e mão de obra. Esta foi uma invenção prodigiosa que só poderia ter vindo de alguém que tivesse um profundo conhecimento do campo. No entanto, nem tudo correu bem no processo. Quando ele tentou introduzir esse novo método de contabilidade pela primeira vez, enfrentou grandes objeções de outros. A maioria daqueles que expressaram suas objeções puderam ver os benefícios do uso da contabilidade de partidas dobradas, mas estavam preocupados que isso pudesse resultar em muitos contadores perdendo seus empregos, resultando em implicações negativas para o feudo. A mudança era sempre assustadora, pois era difícil dizer o que aconteceria quando o status quo fosse quebrado. Os funcionários das finanças chegaram a visitar Roel em massa para discutir esse assunto, mas seus relatórios apenas provocaram o riso de Roel. Não se preocupe, o que você está se preocupando não vai acontecer. Você só vai ficar cada vez mais ocupado. Essas foram as palavras que Roel disse naquela época. Alicia também esteve presente no local, razão pela qual teve uma forte impressão sobre o assunto. Era só que seu único pensamento naquela época era: senhor irmão é tão arrojado sempre que fala com confiança. Por um período de tempo depois disso, ela ficou obcecada em observar seu irmão mais velho no trabalho. Ela aparecia em seu escritório sempre que tinha tempo para acompanhá-lo enquanto o espionava secretamente. Ela podia sentir seu coração bater só de pensar naqueles tempos. Era só que ela estava vendo um outro lado deles agora que ela havia assumido como o senhor do feudo por procuração. A previsão incompreensível de Roel, que outros haviam tomado como mero consolo, realmente se tornara realidade. Era quase como se ele fosse um vidente profetizando o futuro. Nenhum dos contadores do Ascart Fiefdom perdeu o emprego, pelo contrário, tornou-se uma das ocupações mais quentes dos últimos 2 anos. Além de aumentar a eficiência da contabilidade, a introdução da escrituração de partidas dobradas também impulsionou muito a velocidade das atividades comerciais. O comércio não era tão simples quanto apenas entregar mercadorias e vendê-las. Sempre que os grandes comerciantes negociavam no feudo de Ascart, eles tinham que tabular seus custos e vendas, compilá-los em um relatório, submetê-lo aos funcionários fiscais para verificação e pagar os respectivos impostos devidos antes de poderem sair. Este era um processo complicado que poderia facilmente levar mais de 10 dias, e isso supondo que os números estivessem corretos. No entanto, com a introdução da contabilidade de partidas dobradas mais confiável, o processo foi reduzido para apenas 3 dias. Isso significava que os comerciantes estavam economizando mais de uma semana. Tempo é dinheiro para os comerciantes. Quanto mais rápido concluíssem uma transação comercial, mais rápido poderiam passar para a próxima. Se eles pudessem economizar uma semana cada vez que realizassem uma transação comercial no feudo de Ascart, poderiam facilmente fazer mais algumas viagens em um ano e ganhar mais dinheiro. Naturalmente, este foi um grande ponto positivo para os comerciantes. Era um acéfalo para os comerciantes com fins lucrativos operarem em um feudo que lhes permitia ganhar mais dinheiro. Com mais comerciantes e aumento da atividade comercial no feudo de Ascart, era natural que eles tivessem que empregar mais contadores para lidar com sua contabilidade. Como resultado, exatamente como Roel havia previsto, a demanda por contadores disparou. Uma vez que Alicia entendeu a lógica de Roel, ela finalmente chegou a uma conclusão. Lord Bruther é um verdadeiro prodígio. Alicia acreditava que, se Roel não tivesse despertado para a linhagem Ascart e, em vez disso, concentrasse seus esforços no desenvolvimento do Ascart Fiefdom, era apenas uma questão de tempo até que a Ascart House se transformasse em uma potência econômica a par dos Sorofias. Até então, ela serviria como guardiã da casa, e os dois viveriam vidas normais e felizes. TSK, isso teria sido perfeito. Doía-lhe só de pensar nisso. Infelizmente, não havia sentido em falar sobre hipotéticos agora. Roel realmente havia despertado para a linhagem
linhagem Ascarte, e as megeiras começaram a aparecer em massa. Pensar na princesa de cabelos dourados e na nobre de cabelos ruivos fez Alicia cerrar os dentes de frustração. Não mais com vontade de ler o relatório financeiro, ela se virou para olhar a lua crescente do lado de fora da janela. Ela já estava trabalhando há algumas horas agora, e era hora de relaxar um pouco. Então, ela saiu da sala de estudos e foi em direção ao quarto de Roel para se engajar no método de relaxamento que ela estava obcecada desde que este partiu para a Academia Saint Freya. Rolando em seus lençóis. Capítulo 324 Seguro duplo. Capítulo 324 Seguro duplo. É o cheiro do Lord Broter. No quarto escuro, Alicia abraçou o travesseiro de Roel e respirou fundo. Então, ela começou a rolar alegremente ao redor de sua cama. Este foi o método mais eficiente de aliviar o estresse desde a partida de Roel. Não havia frustração que ela não pudesse esquecer rolando em seus lençóis. Se houvesse, significava apenas que ela não havia rolado o suficiente. Desde que Alicia tentou se aproveitar dele durante o tempo que passaram em Rosa, Roel decidiu que não podia mais deixar as coisas acontecerem, especialmente porque ela estava começando a se aproximar da maturidade e não podia mais ser considerada uma criança, então ele endureceu sua determinação e a proibiu estritamente de subir em sua cama. Claro, Alicia não era de desistir facilmente. Ela não tinha medo de ser repreendida e sabia que poderia facilmente fazer o coração de Roel vacilar com suas lágrimas. Infelizmente, seus esquemas falharam desta vez. Conhecendo suas próprias fraquezas, Roel aprendeu com seus fracassos anteriores e adotou uma abordagem diferente para essa questão. Sempre que ele pegava Alicia se escondendo em sua cama, ele passava a semana seguinte escondido em seu escritório, optando por não voltar para a mansão dos Ascart. Para Alicia, não havia nada pior do que não poder passar nenhum tempo com seu irmão mais velho. Roel não voltar para casa por uma semana inteira foi tão bom quanto uma catástrofe. Isso a deixou sem escolha a não ser conter suas tendências. Ela não foi capaz de se esgueirar na cama de Roel por muito tempo devido a isso. Ela só podia se contentar em espiar ocasionalmente seu rosto adormecido sob o luar. Assim, a primeira coisa que Alicia fez na saída de Roel foi ocupar seu quarto. Foi também daí que surgiu a hobby dela de enrolar nos lençóis dele. Tornou-se uma rotina diária para ela. Ela precisava de uma dose de Roeltonin pela manhã para lhe dar forças para aguentar o dia e uma dose à noite para garantir que ela seria capaz de sonhar com seu amado irmão mais velho. Enquanto Alicia se soltava na cama de Roel, Ana fechou cuidadosamente a porta do quarto de Roel antes de suspirar baixinho. Desde que Alicia assumiu o papel de Roel como senhor do feudo por procuração, Ana muitas vezes havia folheando os documentos que Roel deixou para trás com uma carranca profunda. Às vezes, ela até ficava chateada porque não conseguia compreender a lógica por trás de algumas das principais decisões. Doeu em seu coração ver uma criança pequena tendo que assumir uma responsabilidade tão pesada, mas não havia muito que ela pudesse fazer para ajudá-la. Como empregada pessoal de Roel, Ana era sua secretária há muito tempo. Apenas por estar constantemente ao lado dele, ela foi capaz de obter uma compreensão profunda do estado atual do feudo. Mesmo assim, muitas vezes ela se via confusa com as decisões que Roel tomava. Foi só quando tudo se desenrolou que ela percebeu retrospectivamente quais eram suas intenções naquela época. Jovem senhorita, já é incrível que você seja capaz de entender tanto em tão pouco tempo. Não há razão para você se sentir desanimado. Ana dissera tais palavras de consolo a Alicia mais de uma vez, mas esta ainda não conseguia se livrar de suas preocupações de que pudesse decepcionar Roel. Geralmente era nos momentos em que ela precisava de consolo e apoio que ela mergulhava nos lençóis de Roel. Embora pareça que ela está mergulhando nos lençóis hoje apenas porque sente muita falta do jovem mestre. Como gerente do fã-clube Roel X Alicia, Ana estava constantemente cuidando das duas crianças. Ela podia dizer que o desejo de Alicia por Roel estava crescendo a cada dia que passava, mas mesmo ela tinha que admitir que o mecanismo de enfrentamento de Alicia era um pouco demais. Não recatado. Como devo colocar isso? Rolar nos lençóis do jovem mestre simplesmente parece um pouco demais. Sem falar que esses lençóis já foram lavados. Ana massageou as têmporas em incompreensão. Ela também estava lutando para entender de onde vinha esse cheiro do senhor irmão que Alicia mencionava com frequência. No final, ela só pôde concluir que essa era a maneira única de Alicia se consolar. Enquanto isso, dentro do quarto de Roel, Alicia finalmente se divertiu e parou de rolar. Com o travesseiro de Roel ainda em seus braços, ela gentilmente tirou os óculos de aro de prata. Fazia um ano desde o incidente em Rosa, e Alicia havia mudado um pouco desde então. A mudança mais óbvia foram os óculos e as tranças. Como uma transcendente possuidora do atributo origem da perfeição, não havia como Alicia sofrer de problemas de visão. Os óculos de aro prateado eram na verdade óculos sem receita, sem efeitos de correção de visão, tornando-os apenas um acessório. Ela os usava por causa de um elogio que recebera de Roel. De alguma forma, Alicia parece muito inteligente sempre que usa óculos. Roel não poderia imaginar que aquelas palavras chegariam ao coração de Alicia, de tal forma que ela colocaria um par de óculos sempre que o acompanhasse na sala de estudos. Quanto aos Twin Tails, foi sua escolha pessoal. Quanto mais duros eram seus rivais amorosos, mas ela precisava acentuar sua feminilidade. Alicia vinha trabalhando para isso no ano passado. Ela conduziu uma investigação completa e descobriu que Roel prestava atenção especial a esse penteado raro. Ela rapidamente fez ajustes e os efeitos apareceram imediatamente. Graças a este novo penteado, ela conseguiu desbloquear a conquista de poder compartilhar uma tão esperada soneca da tarde ao lado de seu irmão mais velho.
Seu trabalho duro trouxe um grande progresso para o relacionamento deles, mas parecia que tudo estava começando a desmoronar devido a Roel ir para a academia Saint Freya. Ela sabia que não havia nada que pudesse fazer sobre isso. Então ela escolheu concentrar seus esforços em administrar o feudo corretamente na esperança de que Roel a recompensasse quando voltasse durante as férias. Embora o pensamento de Nora e Charlotte ao lado dele a frustrasse, ela não achava que isso fosse um grande motivo de preocupação. Ela tinha uma boa ideia do que aconteceria se colocasse Nora e Charlotte juntas, elas apenas se arrastariam para baixo. Nora normalmente seria capaz de tomar o terreno mais alto devido à sua posição de prestígio como princesa da teocracia de Saint Mesite, mas o mesmo não podia ser dito quando eles estavam na academia de Saint Freya. Deve-se saber que as Sorofias foram as maiores doadoras da academia, o que significava que Charlotte tinha a vantagem de jogar em casa. Quando duas feras poderosas lutavam, geralmente era o espectador que se beneficiava, e nem era preciso dizer quem era o espectador aqui. Com esses pensamentos em mente, Alicia estufou o peito e revelou um sorriso confiante. Seria difícil para qualquer outra pessoa se aproximar de Roel na academia Saint Freya devido a todos os olhos sobre eles, mas Alicia tinha legitimidade perfeita para isso. Em outras palavras, ela detinha a maior vantagem de todas. Assim que eu entrar na academia no ano que vem, vou passar por todos eles e subir direto para o topo. Nora, Charlotte, isso é tudo o que eles representam. Tudo já está ao meu alcance. Alicia abraçou o travesseiro com força enquanto sorria em antecipação. No entanto, ela logo se lembrou de outra informação que recebera. Eles também têm um inimigo. Os Ascartes haviam conduzido uma investigação na Academia Saint Freya antes do noivado de Roel, e parece que uma princesa imperial do Império Austin estava estudando lá também. Esta foi uma boa notícia para Alicia. O Império Austin era o maior inimigo da teocracia de Saint Mesite e da Confederação Comercial de Rosa, então nem é preciso dizer que sua princesa imperial estaria em desacordo com Nora e Charlotte. Nenhum deles seria capaz de focar sua atenção em Roel, já que eles precisavam lidar com seu inimigo comum também. Em outras palavras, apesar da situação precária em torno de Roel, havia um seguro duplo. Eu acredito que o nome dela é Lilian Ackerman, e, muito obrigado. Sob o luar, Alicia começou a rir para si mesma enquanto transmitia sua sincera gratidão a Lilian. Quanto à possibilidade de a princesa imperial se tornar uma rival amorosa, isso estava claramente fora de questão. Com base nas informações recebidas por Alicia, Lilian Ackerman era conhecida por ser uma pessoa fria que se suspeitava não ter interesse no sexo oposto. Na verdade, havia muitos rumores de que ela estava interessada em pessoas do mesmo sexo. Pessoalmente falando, Alicia não conseguia entender as inclinações de Lilian, mas estava mais do que feliz em dar suas bênçãos. Era preocupante que Roel tivesse uma constituição especial que parecia atrair mulheres problemáticas e, por algum motivo, os homens de Ascarte pareciam ter uma inclinação para mulheres dominantes também, mas seja em termos de formação política ou postura pessoal, era impensável que algum dia ele se encontraria com Lilian. Tendo chegado a essa conclusão, Alicia sentou-se ao lado da cama e chutou as pernas animadamente pensando no futuro. Ela pegou o Leaf Orb de Roel, que ela sempre fazia questão de trazer junto com ela. Não importa onde ela fosse. Assim como o nome sugeria, Leaf Orb era uma ferramenta mágica simples que permitia verificar a condição física geral de outra pessoa. Foi inicialmente usado em operações militares para verificar se um espião ainda estava vivo ou não, mas foi adotado por aventureiros, mercadores e ocupações que precisavam viajar com frequência e enfrentavam alto risco de perigo. Claro, Roel estava indo para uma academia onde as chances de se encontrar com um acidente eram baixas. Então não havia necessidade de preparar um orbe da vida, mas Alicia ainda insistia nisso de qualquer maneira. Porque era algo que um marido tradicionalmente daria à sua esposa antes de sair por um longo período de tempo. Pensar no significado cultural do Leaf Orb trouxe um sorriso doce ao rosto de Alicia. Ela começou a infundir sua mana no Leaf Orb para ativá-lo, mas para sua surpresa, o Leaf Orb não acendeu. Está quebrado. Tal pensamento passou pela mente de Alicia por um instante antes que ela de repente sentisse uma premonição sinistra. Seus olhos se arregalaram lentamente quando uma possibilidade aterrorizante e inaceitável surgiu em sua cabeça. Não é impossível. Isso não pode acontecer. Como poderia Lord Broter possivelmente? Espere. Suas emoções agitadas mergulharam a mente de Alicia no caos. No entanto, uma nuvem escura à deriva que cobriu a lua naquele momento trouxe-lhe um raio de esperança. Ela percebeu que o Leaf Orb não estava completamente escuro. Não estava claro devido ao reflexo da lua mais cedo, mas emanava uma luz muito fraca. Isso significa que ele ainda está vivo. Alicia deu um suspiro de alívio. Ela sentiu como se tivesse raspado anos de sua vida graças a esse susto anterior, mas logo percebeu outro problema. A intensidade da luz correspondia à condição física do indivíduo. O fato de eu não ter visto a luz mais cedo significa que ele está em uma condição extremamente fraca. Senhor irmão. Está morrendo? Os olhos vermelhos de Alicia se estreitaram de horror. Ela se levantou e correu para fora do quarto. Ana, sim, jovem senhorita. O que aconteceu? A empregada que guardava o quarto foi surpreendida pela súbita explosão de Alicia. Alicia não estava em condições de explicar as coisas adequadamente para ela. Então ela simplesmente levantou o orbe da vida e apontou para ele. Ana veio de uma casa militar e era bem versada em ferramentas militares, então ela foi capaz de entender o que estava acontecendo imediatamente. Jovem mestre, como pode ser isso? Exclamou Ana incrédula antes de cair em estado de choque. Enquanto isso, Alicia já havia recuperado a compostura. Seu corpo tremeu enquanto a mana arrepiante, aproveitando sua máxima intenção de matar,
fluía dela. Ana, Lord Bruter está em apuros. Informe o Sr. Pai imediatamente. Reuniremos todos os soldados que pudermos mobilizar e partiremos o mais rápido possível para encontrá-lo. Capítulo 325. Eu entendo. Capítulo 325. Eu entendo. Ao longe, em uma adega escura, um homem de cabelos pretos tremia de medo no canto. Paul Ackerman sentiu que havia chegado à sua primeira grande encruzilhada em seus 16 anos de vida. Foi momentos atrás que ele desceu para a adega subterrânea a pedido da divisão de execução e do Request Club. Ele pensou que não seria grande coisa, mas quem poderia imaginar que ele acabaria testemunhando algo que nunca deveria ter visto? O fedor nocivo de sangue na adega subterrânea o fez sentir-se enjoado momentos depois de sua entrada. Ele teve que se distrair um pouco para se distrair de sua repulsa antes que pudesse ir mais fundo. Devido a isso, ele não podia gritar o nome de Lilian ou Roel, e foi isso que levou à visão atual. Através da fraca iluminação das tochas, Paul viu sua irmã imperial, Lilian Ackerman, saltando sobre Roel e tirando suas roupas. Ele tinha certeza de que o som swoosh que ouvia era produzido pelo tecido deslizando pela pele. Isso o desconcertou. Ele pressionou seu corpo firmemente contra a parede, sem se atrever a se mover. Estava além de sua imaginação que seu respeitado irmão mais velho Roel e sua meia-irmã estivessem realmente fazendo uma coisa dessas aqui nas últimas 2 horas. E isso, vocês dois não estão muito despreocupados com o ambiente. Não importa o que aconteça, este lugar ainda é, espere, não é a razão pela qual ninguém mais está suspeitando de seu caso precisamente devido à localização. Paul sentiu como se tivesse conseguido entender a verdade, mas pouco fez para aliviar o espantoso choque desse enorme escândalo. Parecia que milhares de cavalos haviam entrado em sua mente, bagunçando seus pensamentos. Quero dizer, isso não é muito arriscado, estar realmente tendo um caso no porão subterrâneo quando dezenas de seus subordinados estão esperando por eles do lado de fora. Eu sei que esta é uma oportunidade rara para eles, mas ainda assim, a irmã imperial está realmente nesse tipo de emoção, e o irmão mais velho Roel também. Paul sentiu que isso era completamente diferente dos dois. O Roel e a Lilian que ele conhecia eram pessoas conservadoras que não se apressariam em um relacionamento, mesmo que tivessem esses interesses. Mas antes que Paul pudesse entender o que estava acontecendo, ele de repente ouviu o murmúrio de Lilian. Era vago, mas ele podia ouvir um pouco as palavras criança. Tempo. Não pode deixar outras pessoas saberem em nenhum lugar para ir. Juntar todas essas pistas criou um cenário chocante que fez seu rosto ficar pálido. Espere um momento, isso não soa bem. O que eles estão discutindo? Havia muitas pistas apontando para uma direção que mesmo Paul, não importava o quanto tentasse negar, não conseguia mais desviar os olhos. Fuga. Os dois estavam planejando sua fuga. E o motivo era claro. Paul não tinha ideia de como o relacionamento de Roel e Lilian veio a ser, mas a intimidade deles não veio apenas dos últimos dias. Era provável que eles estivessem se encontrando em segredo no último mês desde o início do semestre, fazendo todo tipo de coisas que os amantes fariam. No entanto, eles escorregaram e Lilian acabou engravidando. Agora que penso nisso, isso explicaria porque a irmã imperial não se atreve a sair. Todos os outros estão vomitando de nojo do fedor de sangue, e eles ficariam bem assim que saíssem. No entanto, a irmã imperial está vomitando devido ao enjoo matinal. Tudo ficou esclarecido para Paul em um instante. Havia uma boa chance de que os enjoos matinais de Lilian fossem expostos se ela saísse da adega. Se sua condição peculiar fosse diagnosticada por um médico imperial, tudo seria exposto. Isso era provavelmente o que os dois estavam discutindo mais cedo. Quanto a tempo, eles provavelmente estavam se referindo a quanto tempo ela estava grávida. Ele se lembrou das tias da aldeia mencionando que os enjoos matinais só apareceriam depois de um mês de gravidez. A linha do tempo também se encaixava perfeitamente. O corpo de Paul endureceu quando ele começou a suar profusamente. Mesmo alguém que tinha pouca experiência política como ele sabia que os dois estavam em apuros. Não é à toa que os dois tiveram que acampar aqui nas últimas 2 horas. Eles devem ter inventado contramedidas. Parece que a irmã imperial está relutante em abortar seu filho. Então ela queria que eles fugissem apesar de não ter um bom lugar para ir. Paul podia entender de onde Lilian estava vindo. Era simplesmente muito cruel fazer uma mãe matar sua própria carne e sangue. Ainda assim, o elopement não é muito ousado, basta pensar no tipo de repercussões que teria em toda a humanidade. Mas, novamente, se eles não fugirem, os dois serão separados um do outro. O mundo não tem compaixão pelo amor entre uma princesa imperial de Austin e um alto nobre da teocracia. É provável que o imperador Lucas force a irmã imperial a abortar seu filho se ele descobrir sobre isso. Lilian estava atualmente no nível de origem 3, enquanto Roel estava no nível de origem 4. Suas habilidades eram suficientes para eles ganharem a vida onde quer que fossem. Então não havia necessidade de se preocupar com seu sustento. A questão era que suas ações poderiam ser consideradas uma traição à sua nação, o que significava que eles se tornariam párias de seus respectivos países, perdendo tanto sua honra quanto sua posição. Esta foi uma escolha entre amor e honra. A irmã imperial está disposta a desistir de sua reivindicação ao trono para perseguir seu amor, mas e o irmão mais velho Roel? Ele é o único filho em sua casa. Ele está disposto a desistir do que seus ancestrais construíram nos últimos 1000 anos pela irmã imperial e seu filho? Ou ele forçará a irmã imperial a abortar seu filho? Mesmo Paulo, que tinha uma compreensão limitada do círculo da nobreza, sabia quão importante era a continuação da linhagem para as casas nobres. Ele não achava que houvesse uma resposta correta para isso, e tudo o que podia fazer era esperar nervosamente pela resposta de Roel.
mas o que ele ouviu foi uma explosão retumbante, estrondo. A adega tremeu e uma nuvem de poeira caiu do teto. Paulo ficou surpreso. Ele levantou a cabeça e viu duas silhuetas saindo de um buraco no teto. Então essa é a decisão do irmão mais velho Roel. Um lampejo de admiração cintilou na mente de Paulo enquanto observava suas silhuetas partirem. Sentiu-se profundamente comovido com o que acabara de ver. Ele não ousava dizer que uma opção era melhor que a outra, mas acreditava que Roel era um verdadeiro homem por escolher o segundo caminho. Como esperado do irmão mais velho Roel, apesar dos riscos e desafios que estão em seu caminho, ele ainda escolhe fugir com a irmã imperial. Mas isso vai colocar uma grande pressão sobre eles. Não vai? Há algo que eu possa fazer para ajudá-los? Paulo caiu em pensamentos profundos. Capítulo 326. Gosto de um beijo. Capítulo 326. Gosto de um beijo. Sob o céu enluarado, Lilian Ackermann esvoaçava por uma floresta envolta em neblina sob a orientação dos espíritos. 2 horas se passaram desde que ela abriu um buraco na adega e escapou. Sabendo que seria imprudente sair pelos portões da academia, ela correu direto para a floresta da névoa, que levava direto ao resto de Leinster. Os dois eram como holofotes ambulantes que atraíam olhares aonde quer que fossem, mas não podiam se dar ao luxo de chamar atenção agora, especialmente quando Roel estava em sua forma chibi. Lilian abaixou a cabeça para olhar a figura em seu abraço. A pele do menino adormecido era tão lisa que parecia brilhar sob o luar. Seus adoráveis cílios tremulavam com o vento. Ele tinha pálpebras duplas, sobrancelhas finas, ponte nasal reta, lábios vermelhos e um par de orelhas pequenas que pareciam pequenos moluscos. Ponto de exclamação. Olhar para a adorável criaturinha em seus braços fez Lilian sentir como se uma flecha tivesse acertado seu coração. Sua respiração, que havia permanecido estável mesmo enquanto ela escalava as montanhas, tornou-se irregular, e seu corpo começou a esquentar. Ela teve que puxar a gola para a frente para permitir que a brisa da noite entrasse antes que ela pudesse recuperar lentamente a calma. Esta foi a segunda razão pela qual Lilian decidiu não aparecer diante da multidão. Roel era simplesmente muito atraente no momento em que sua mera aparência era suficiente para torná-lo o centro das atenções. Embora tenha sido no calor do momento que ela escolheu sair com Roel, isso não significava que ela não considerou cuidadosamente a questão. Foi uma escolha intencional da parte dela deixar uma mensagem para a divisão de execução para informá-los de que ainda havia outros cultistas do mal na academia para ganhar tempo. Tanto Roel quanto ela tinham identidades sensíveis, de tal forma que provocaria um caos enorme se eles desaparecessem de repente sem motivo. Claro, a desculpa de perseguir cultistas malvados não funcionaria a longo prazo, mas pelo menos os compraria 1 ou 2 dias. Esse período de tempo foi mais que suficiente para Lilian escapar da vizinhança de Leinster. Até então, ela escreveria uma carta para Liz para que ela lhes desse uma missão para criar outra desculpa para o desaparecimento deles. Isso pelo menos evitaria que esse assunto se transformasse em um caso de desaparecimento, embora não impedisse os alunos de fofocar sobre eles. A fofoca provavelmente prejudicaria sua honra, mas ela achava que era improvável que saísse do controle, dado o relacionamento frio que eles tinham na superfície. Lilian balançou a cabeça com um leve sorriso nos lábios, feliz por ter se saído bem com as medidas de sigilo de suas aulas de reforço. Ela estava alheia ao fato de que seu outro irmão mais novo já havia começado a vê-la como um símbolo de amor livre, mesmo que a fofoca realmente se espalhe entre mim e Roel. De alguma forma, eu realmente não me sinto avesso a isso. Lilian olhou para o garoto que ela estava segurando em seus braços antes de rapidamente desviar o olhar com as bochechas coradas. Ela nunca se preocupou muito com a forma como as outras pessoas haviam, pois ela não achava que era necessário se preocupar com a opinião dos outros sobre ela, mas por algum motivo, ela sentiu um pouco de antecipação ao saber que rumores se espalhariam entre eles. Ela e Roel. Como eles nos veriam? Eles vão pensar que somos compatíveis um com o outro, ou pensariam que não haveria nada entre nós devido às diferenças de nossas nacionalidades? Acho que devo descansar o dia todo. Todos os pensamentos variados flutuando em sua mente e seu corpo esquentando de vez em quando fizeram Lilian pensar que a exaustão estava chegando até ela, então ela começou a procurar um lugar para descansar. Muitas vilas particulares nas montanhas foram construídas em torno da Academia Saint Freya nos últimos 1000 anos, então Lilian não demorou muito para encontrar uma decente. Com base em suas condições, ela deduziu que era uma casa de férias para os nobres escaparem do calor do verão. Sem fazer cerimônia nenhuma, Lilian foi direto para a vila que estava em melhores condições. Enquanto segurava Roel vestido entre roupas com uma mão, ela despreocupadamente jogou um fino fio de mana em direção à porta da vila com a outra mão livre, e a fechadura se abriu com um som de taque. Ela empurrou a porta e entrou na vila. Ela já havia verificado de antemão que não havia ninguém lá dentro, então não havia necessidade de se esgueirar. Ela primeiro deu uma olhada pela sala antes de subir as escadas, onde os quartos estavam localizados. Depois de passar por uma escada com janelas que davam uma boa visão do céu enluarado e um corredor levemente sombrio, ela entrou em um dos quartos e deitou Roel em uma cama de dossel mácio. Parecia que havia servos frequentemente visitando a vila para limpar o lugar, pois o quarto parecia completamente limpo, embora essa não fosse a principal preocupação que ela tinha em mente no momento. Havia um problema muito mais importante que ela precisava resolver. Vamos.
Dormir juntos. Lilian Ackerman estava ao lado da grande cama de dossel enquanto sua respiração começava a acelerar. Ela engoliu um bocado de saliva quando seu corpo começou a aquecer mais uma vez. Ela ficou muito mais próxima de Roel depois de sobreviver às provações do estado das testemunhas, mas os dois ainda respeitavam os limites decorrentes de suas diferenças de gênero. A evidência estava em como eles nunca compartilharam uma cama quando estavam na sede do ramo Leinster da Saints Convocation. O Império Austin abraçou virtudes conservadoras tradicionais. Uma mulher solteira dividindo a cama com um homem era vista como tendo renunciado a todos os outros possíveis candidatos ao casamento. Era equivalente a ela prometer-se a esse homem por toda a vida. Era provável que Roel tivesse escolhido não dividir a cama com ela por respeito às tradições do Império Austin, razão pela qual eles acabaram se revezando para dormir. No entanto, ao se deparar com a mesma escolha mais uma vez, Lilian se viu hesitante. Havia muitos quartos vagos na vila, e eles não tinham perseguidores atrás deles. Não havia razão para que os dois tivessem que dividir a cama. No entanto, Lilian se viu incapaz de ir embora. Seus olhos de ametista fitaram o menino dormindo na cama, desde seu cabelo comprido espalhado no travesseiro até suas delicadas feições faciais. De alguma forma, ela pensou que não seria grande coisa dividir a cama com ele, prometendo-me a ele para a vida. Em outras palavras, terei o dever de protegê-lo e cuidar dele por toda a minha vida. Esse voto era um que a maioria dos que não haviam pensado nas coisas evitariam, já que incorporava uma pesada responsabilidade, mas neste exato momento, Lilian tinha uma visão muito diferente disso. Existe realmente uma coisa tão boa no mundo. De alguma forma, ela pensou no beijo que a bruxa havia iniciado com Roel usando seu corpo. Aquele era um beijo que ela nunca tinha experimentado antes, completamente diferente do calor de um selinho. Foi um beijo que encheu completamente sua alma, deixando-a embriagada e perdida. Só de pensar nisso despertou um pouco de curiosidade nela. Como ele teria gosto em sua forma atual? Com tais pensamentos em mente, seu corpo começou a se aproximar dele. Capítulo 327 Doce Tabu. Capítulo 327 Doce Tabu. Qual é o gosto dele? Só de lembrar o beijo que eles compartilharam mais cedo fez a mente de Lilian vagar em território perigoso. Seria doce ou amargo, frio ou quente? Isso acalmaria o calor em meu coração ou o faria explodir completamente? Ela não tinha respostas para essas perguntas, mas seu corpo lentamente se inclinou para mais perto de Roel, até que seus rostos estivessem a poucos centímetros de distância. Ela teria insistido mais se não fosse por Roel abruptamente deixando escapar um gemido. NNN. Ponto de exclamação. Alarmada, Lilian imediatamente se levantou. Era como se um balde de água fria tivesse sido derramado sobre sua mente em chamas, trazendo seus sentidos de volta para ela. Ela só podia ficar aliviada que ele voltou a dormir logo depois, então ele não soube do que ela tinha acabado de tentar fazer. Hectares. A nervosa Lilian passou um tempo ofegante antes de sua ansiedade finalmente se acalmar. Ela olhou para o menino adormecido na cama por um longo tempo antes de agarrar sua cabeça em frustração. Não. O que diabos eu estou fazendo? Lilian pensou em tudo o que havia acontecido nas 2 horas desde a regressão do corpo de Roel, e não teve escolha a não ser admitir que estava ficando anormal. Era verdade que ela foi anteriormente atraída por Roel sob a influência de sua ressonância de sangue, mas a regressão do corpo de Roel fez com que sua linhagem enfraquecesse a ponto de a ressonância da linhagem não poder mais afetá-la. Em outras palavras, sua condição atual não foi causada por fatores externos, mas por fatores internos. Lilian não podia descrever os sentimentos avassaladores que queimavam dentro dela que a impeliam a se aproximar e protegê-lo. Ela estava dolorosamente ciente de que seu forte desejo de intimidade com Roel era normal, mesmo com sua falta de experiência com relacionamentos entre irmãos. Ela sabia que os sentimentos que nutria não eram os de uma irmã mais velha em relação a um irmão mais novo. Ela sabia que não estava certo, mas seus sentimentos se recusavam a atender à lógica. Eles continuaram estimulando seus sentidos, afundando-a mais fundo no pântano. Eu sei que isso não é o que uma irmã mais velha deveria fazer e que isso está tudo errado, mas... Lilian olhou para a pessoa na cama enquanto sua respiração acelerava. Ela colocou as mãos trêmulas em suas roupas enormes, sabendo que poderia removê-las com apenas um simples puxão. As palavras não podiam começar a descrever o quão atraente essa noção era para ela, mas ela sentiu que perderia completamente o controle se cedesse aos seus desejos. A única coisa que a detinha aqui era o medo da rejeição de Roel. Ela sabia que Roel a via como seu parente de linhagem, uma irmã mais velha. O relacionamento que eles tinham poderia desmoronar se ela ultrapassasse seus limites. Era como se as comportas tivessem sido abertas desde que ela compartilhou aquele beijo apaixonado com Roel. Derrubou todas as suas barreiras mentais e mecanismos de proteção a uma velocidade mais rápida do que ela podia compreender, arrastando-a para um novo território que ela nunca tinha conhecido que era ao mesmo tempo excitante e perigoso. Os olhos de Lilian piscaram em incerteza enquanto ela lutava com seus demônios internos. Vários minutos se passaram, e sua afeição por Roel finalmente triunfou sobre seus desejos. Não, eu não posso fazer isso. Ele vai me odiar por isso. Lilian abaixou a cabeça desapontada e suspirou. Foi então que ela de repente ouviu a voz de uma mulher sussurrando em seus ouvidos. Que surpreendente. Eu não achei que você seria capaz de conter seus impulsos. Ponto de exclamação. Lilian estreitou os olhos espantada com aquela voz familiar. Ela rapidamente liberou sua mana da ponta de seu dedo e a manifestou em uma espada enquanto se virava para apontar aquela espada atrás dela, onde uma bruxa de cabelos brancos com olhos vermelhos mais loucos flutuava.
Olha como você está agitado. Você está com raiva porque eu espiei você. Lilian Ackerman, por que você está aqui, bruxa? Lilian cautelosamente apontou sua espada de mana para a figura flutuando na frente dela, pronta para atacar assim que este tentasse puxar qualquer coisa. Ao mesmo tempo, ela estava confusa sobre a situação atual. A habilidade da linhagem de Roel havia sido completamente selada devido à sua regressão, de tal forma que ele não podia mais lançar feitiços básicos, muito menos convocar alguém do calibre de Artasia. Sua pergunta trouxe um sorriso alegre ao rosto de Artasia. Ela primeiro olhou para o menino deitado na cama antes de se virar para Lilian. Você ainda se lembra do feitiço que fundiu seus dois poderes? O quê? Esse feitiço usa meu sangue como um meio. Ponto de exclamação. Lilian arregalou os olhos com essa revelação. Artasia riu baixinho em resposta. De fato, meu herói apresentou um plano empolgante que supera todas as minhas expectativas. Eu nunca pensei que ele seria capaz de protegê-la usando tal método. Era só que ele não tinha escolha a não ser procurar minha ajuda para aumentar seu nível de origem. Você achou que eu não faria nenhum truque quando essa oportunidade se apresentasse diante de mim? Bem, eu admito que meu herói provavelmente sabe do pequeno truque que eu preguei nele, mas ele não teve escolha a não ser aceitá-lo. Artasia olhou para o menino adormecido na cama, sem se incomodar com a espada de Lilian. Ela deslizou para a cama e se sentou na beirada. Lilian hesitou um pouco antes de relutantemente dissipar sua espada de mana. Ela sabia que suas ações não tinham sentido, já que Artasia já estava contratado por Roel. No entanto, havia uma coisa que ela precisava esclarecer com a bruxa de cabelos brancos. Artasia, de quem é o corpo que você está possuindo agora? Claro que é o corpo do meu herói. Afinal, fechamos um contrato vinculativo. O que você está vendo agora é apenas a manifestação do remanescente de mana que deixei para trás. Não se preocupe, não posso possuir seu corpo sem a permissão do meu herói, respondeu Artasia. Mana remanescente? Isso explicaria por que sua presença parece tão fraca. Eu mal posso sentir qualquer mana dela. O coração de Lilian se acalmou ao ouvir a resposta de Artasia. Embora ela não tenha baixado a guarda, dado o tipo de existência que as bruxas eram, seria perigoso assumir que Artasia estava incondicionalmente do lado delas. Ponto. Qual é a sua intenção de aparecer de repente diante de mim? Você pretende ajudar Roel a se recuperar de sua condição atual? Eu adoraria, mas temo que minhas mãos estejam atadas aqui. Mesmo eu não tenho boas maneiras de lidar com os poderes de uma pedra da coroa. Quanto ao motivo de eu ter aparecido diante de vocês, é bem simples, na verdade. Estou aqui para ajudá-lo a criar uma estratégia, respondeu Artasia. Ela gentilmente acariciou as bordas de seus lábios enquanto falava, um gesto que trouxe uma carranca ao rosto de Lilian. Eu não entendo o que você quer dizer. É exatamente como eu disse. Fui acordado pelo dilema em seu coração. O dilema. Em meu coração, Lilian arregalou os olhos quando o pânico cintilou em suas pupilas cor de ametista. Divertido por sua reação, os lábios de Artasia se curvaram em um sorriso feliz, aparentemente saboreando o conflito interno da jovem. É um dilema maravilhoso. Um choque entre seus desejos crescentes e as crenças que você manteve por muito tempo. Um relacionamento proibido cheio de contradições e conflitos. Um romance doce e amargo. Fazia muito tempo que eu não apreciava algo tão requintado como isso. Mas essa é também a razão pela qual decidi oferecer-lhe alguns conselhos. O olhar intoxicado no rosto de Artasia lentamente desapareceu em solenidade. Ela olhou para a mulher de pé diante dela e falou seus pensamentos com calma. Lilian Ackerman, esta é sua última oportunidade de torná-lo seu. Capítulo 328 Amor ou Tirania. Capítulo 328 Amor ou Tirania. O que você quer dizer? Perguntou Lilian com uma carranca. Sentado na beira da cama, Artasia olhou para Lilian atentamente, mas ela não respondeu à pergunta imediatamente. Ela levou algum tempo para refletir antes de deixar uma pergunta aparentemente não relacionada. Você sabe que meu herói é uma pessoa extremamente cautelosa, ele não se abre para os outros facilmente. O que? Viu o que quero dizer? HMPH, linhagem com certeza é uma ferramenta conveniente, não é irracional confiar em outra pessoa apenas por causa de uma mera semelhança. Você nem o conhece bem, mas você ainda foi capaz de entrar no coração dele, resmungou Artasia enquanto ela torcia o cabelo em desagrado. Até a voz dela ficou um pouco mais fria. Vocês dois compartilham a mesma linhagem, mas suas origens são muito diferentes. É por isso que você não entende quão difícil é para os despertadores da linhagem de seu clã. Meu herói teve que superar muitas provações para sobreviver até hoje. A malícia que ele enfrenta do mundo está muito além de sua imaginação. Com base nos fragmentos de memória que vi, ele não tem ninguém ou nenhum registro para guiá-lo. Sozinho, ele atravessou inúmeros obstáculos para ficar diante de mim. Este é um milagre em si, mas essa também é a razão pela qual ele é extremamente cauteloso. Você foi capaz de romper as barreiras dele através do vínculo da linhagem que você compartilha e sua vontade de sacrificar sua própria vida por ele naquela batalha, mas isso está longe de ser suficiente. Os lábios de Artasia se moveram para cima. Você precisa fazê-lo se apaixonar por você. Ser irmãos não será suficiente, deve haver amor romântico entre vocês dois. Caso contrário, você caminhará gradualmente em direção à sua perdição. Ruína? A profecia de Artasia foi recebida com ceticismo de Lilian, mas ela balançou a cabeça levemente em resposta, imperturbável pela dúvida da última. Você sabe que o vínculo de linhagem que você compartilha não será suficiente para você ficar ao lado dele para sempre. A separação é parte integrante da vida com a qual todos precisam aprender a lidar, mas você não será capaz de fazê-lo, não quando é ele. Que bobagem você está falando? É isso, você não entendeu.
Lilian, somos o mesmo tipo de pessoas. Artasia se levantou e começou a caminhar lentamente em direção a Lilian. Ela olhou nos olhos de ametista de Lilian com seus olhos vermelhos mais loucos enquanto continuava com um tom alegre. Você possui um traço especial de uma bruxa. Você também tem uma fixação da qual não consegue se afastar. Você já deveria ter notado sua própria anormalidade. E eu não entendo o que você está dizendo. A essa altura, Lilian já tinha uma noção do que Artasia queria. Ela pensou em todas aquelas emoções avassaladoras e desejos que a engolfaram nas últimas 2 horas, mas ela não podia aceitar. Ela se recusou a aceitar. Artasia não prestou atenção à sua negação. Ela colocou a mão no ombro de Lilian e se inclinou para sussurrar em seu ouvido. Lilian, há uma razão simples pela qual você não será capaz de se separar dele. É porque você tem poucos desejos em seu coração. Talvez ele possa até ser seu único desejo verdadeiro, sua única fixação. Outros podem manter sua obsessão sob controle distraindo-se com outras atividades, mas não você. Sua obsessão só vai crescer com o tempo. É apenas uma questão de tempo até que seus sentimentos o engulam inteiro. Deixe-me dar um palpite. 10 anos, ou talvez 20, você teria se tornado o governante de um império enorme até então. Que pena. A agonia da separação vai torturar sua mente e abalar sua estabilidade mental, transformando você em um tirano. Você cometerá atrocidades que lhe causarão dor. A diferença de posturas colocará vocês dois em lados opostos. Ele vai tentar impedi-lo, mas não pode. Ele será arruinado por seu coração mole no final. Ele não consegue matá-lo, e você explorará sua fraqueza para derrotá-lo. Até então, esse seu amor distorcido obrigará a matar todas as mulheres ao lado dele. Vamos ver o que mais você vai fazer uma vez que sua obsessão por ele enlouquecer. Acho que prendê-lo é apenas o aperitivo. Não há dúvida de que ele vai te odiar por tudo o que você fez, mas ao mesmo tempo, você será o único que restará. Vocês dois sofrerão em meio à melancolia do amor e do ódio enquanto ironicamente tentam encontrar calor um no outro. Um romance angustiante que dói, mas une vocês dois. Que fascinante, Artasia previu alegremente. Os olhos de Lilian se arregalaram lentamente, e antes que ela percebesse, seu corpo estava tremendo incontrolavelmente. Não, cale a boca. De jeito nenhum eu poderia. Calma, Lilian. Artasia colocou um dedo na frente dos lábios de Lilian para silenciar a mulher agitada antes de continuar com um sorriso. Ainda não aconteceu nada. Tudo o que eu disse até agora é apenas minha própria previsão. No entanto, acho que você já tem um medidor da probabilidade de minha previsão se tornar realidade. Você ficou emocionado por um momento, não foi? Ponto de exclamação. O corpo de Lilian estremeceu com a pergunta de Artasia enquanto seus olhos de ametista se estreitavam bruscamente. Na verdade, ela ficou abalada não por causa da previsão aterrorizante, mas pela percepção de que ela realmente sentia uma ponta de antecipação por ela. O sentimento não era forte, mas provava que tais pensamentos sombrios existiam nos recessos de sua mente. Ela sabia que não estava enganando ninguém aqui, seja Artasia ou ela mesma, então ela ficou em silêncio. Vendo isso, Artasia deu 2 passos para trás e a consolou. Está bem, os seres humanos são seres contraditórios que têm bondade e malevolência neles. Se você não deseja se tornar um tirano, sua única opção é torná-lo seu. Você tem a oportunidade perfeita bem na sua frente. Oportunidade? Sim, estou me referindo ao estado atual do meu herói. Artasia estendeu a mão para tocar a bochecha do menino adormecido na cama, e a sensação suave de sua pele fez seus olhos se curvarem em deleite. Seu coração geralmente é cercado por uma parede de ferro, mas as coisas são diferentes agora. Ele deve estar se sentindo desconfortável agora por ter perdido de repente todos os seus poderes, e esta é a abertura que você precisa para dar o empurrão final. Por mais atraente que ele seja para você, devo lembrá-lo que as coisas podem sair pela culatra se você ceder à tentação e tentar dar uma mordida antes de conquistá-lo, disse Artasia. Eu sei pelo menos isso, respondeu Lilian friamente. É assim mesmo, já que você entendeu meu ponto, não direi mais nada. Artasia sorriu para Lilian quando seu corpo começou a desaparecer lentamente com um brilho suave. Lilian ficou em silêncio por um momento antes de expressar a dúvida em sua mente. Por que você está me contando tudo isso? Eu me pergunto isso também. Você pode pensar nisso como um capricho de uma bruxa? Artasia respondeu à pergunta final de Lilian antes de finalmente se dissipar completamente. Lilian olhou para a cabeceira vazia por um longo tempo antes de caminhar lentamente até a cama, olhando para um menino dormindo pacificamente na cama. Ela massageou seu coração na esperança de aliviar a sensação sufocante que sentia. Eu realmente não consigo deixar você ir. Apenas o pensamento de separação foi mais que suficiente para mergulhá-la em uma dor insuportável. Ela certamente enlouqueceria se tivesse que sofrer com essa dor por 10 anos consecutivos. Ela ainda não tinha entendido seus próprios sentimentos, mas seu coração batendo furiosamente não poderia ser uma mentira. Eu quero mantê-lo ao meu lado, não importa o que eu tenha que recorrer. Por favor, me perdoe. Eu realmente sou uma mulher desprezível. Ela respirou fundo 2 vezes antes de levantar as mãos trêmulas. Swoosh. Capítulo 329. De quem é este filho? Meu corpo parece pesado. Roel Ascart abriu os olhos lentamente. Em seu estado semiconsciente, ele viu um teto desconhecido acima dele. Era uma tapeçaria branca bordada com flores douradas que parecia confortável ao toque. Ele também viu cortinas brancas esvoaçando ao seu redor. Essa visão desconhecida o surpreendeu. Demorou um pouco antes que seu cérebro começasse a funcionar lentamente. Não, este não é o teto. É
O topo de uma cama de dossel? Roel nunca tinha dormido em uma cama de dossel antes, mas sua mente semi-acordada ainda era capaz de processar informações básicas. Ele continuou olhando em volta a Grog. As extremidades da cama parecem tão distantes. Esta cama é realmente enorme. Minhas roupas são muito folgadas também. Eu acho que eles devem ter rasgado no meio da batalha. Com esses pensamentos em mente, Roel empurrou-se para fora da cama para se sentar. Ela piscou seus olhinhos e bagunçou seu cabelo bagunçado. Sua mente ainda parecia nebulosa por ter acabado de acordar. Uma brisa entrou pela janela e puxou as cortinas, revelando um espelho na penteadeira que refletia um garotinho adorável. O menino parecia ter cerca de 7 a 8 anos de idade. Sua aparência delicada era uma reminiscência dos elfos puros sangue nas lendas, seja sua pele branca lisa, olhos dourados redondos ou seus lábios brilhantes. Sua aparência atordoada por ter acabado de acordar parecia realmente adorável, tentadora a dar-lhe um abraço apertado. O rosto estranho no espelho assustou Roel, despertando-o. Ele esfregou os olhos intensamente antes de dar outra olhada. Mas o reflexo não mudou. Porque meu reflexo é o de uma criança. Espere um momento. Uma possibilidade surgiu de repente na mente de Roel. Ele abaixou a cabeça e viu que suas roupas estavam soltas, mas intactas. Ele olhou apressadamente para a palma da mão logo depois, mas elas eram estranhamente pequenas. Seus olhos se arregalaram lentamente de horror enquanto todas as evidências apoiavam uma possibilidade assustadora. Ele se arrastou ansiosamente até o canto da cama e empurrou as cortinas para o lado para se olhar mais de perto no espelho. Este sou eu? Roel ficou atordoado com a verdade irrefutável apresentada diante dele. Ele também foi capaz de descobrir a causa por trás dessa anomalia. É o efeito colateral do time Devourer. Feitiços temporais eram praticamente inexistentes no continente Cia. Apenas as 6 calamidades tinham o poder de fazer algo assim. Ao compreender a situação, ele rapidamente passou a examinar sua condição física atual, mas os resultados foram completamente inaceitáveis para ele. Sua linhagem parecia ter entrado em hibernação, cortando a janela de conexão que tinha com Grandar e Peitra. Ele havia perdido a maior parte de sua mana também. Não foi apenas sua aparência que se transformou em uma criança, sua força regrediu de forma correspondente também. Perder todos os seus poderes era indubitavelmente o pior cenário para Roel. Ele se sentiu ainda mais em pânico do que quando recuperou as memórias de sua vida passada e descobriu que tinha muitas bandeiras da morte pela frente. Como pode ser isso? Certo, eu ainda tenho o sistema, mas ele ainda tinha o sistema para recorrer, mas não era algo em que pudesse confiar em uma batalha. Sem falar que ele não tinha dinheiro para comprar equipamentos ou mana para ativar ferramentas mágicas. Ele só podia rezar para que houvesse algo útil na loja de troca de pontos de afeição que ele pudesse usar sem mana. A percepção de que ele se tornara impotente aterrorizou Roel. Ela pressionou as mãos na testa e tentou ao máximo manter a compostura, mas o turbilhão de desconforto continuou crescendo dentro dele. Eventualmente, chegou a um ponto em que seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Ao contrário do ignorante ele de 10 anos, o atual ele tinha uma ideia clara dos perigos à espreita, e era por isso que ele sabia o quanto precisava de poder para proteger a si mesmo e as pessoas que amava. A impotência não era um luxo que ele pudesse se dar. Não, eu tenho que me manter calmo. Entrar em pânico não vai mudar nada. Certo? Onde é esse lugar? Onde está o sênior? Roel olhou rapidamente ao redor da sala, mas não conseguiu encontrar Lilian em lugar nenhum. Antes que ele pudesse pular da cama para procurar mais pistas, a porta do banheiro se abriu de repente. Uau! O corpo de Roel enrijeceu com medo com o barulho repentino. Ele nervosamente virou a cabeça, apenas para arregalar os olhos de espanto com o que viu. Saindo pela porta estava uma mulher sonhadora com vapor de água ainda subindo de seu corpo. Era a pessoa que Roel procurava, só que sua aparência era diferente do habitual. Sua pele clara parecia um pouco rosada devido ao banho quente que ela acabara de tomar. Seu rosto parecia impecável como sempre, e seu físico esbelto era perfeitamente proporcional. Seu comportamento habitual frio e altivo que surgiu de sua posição como uma princesa imperial foi suavizado por sua aparência casual, fazendo com que ela parecesse muito mais encantadora do que o habitual. Seu corpo estava envolto em uma toalha branca que delineava sua figura lindamente, desde a protuberância de seus seios até o estreitamento em torno de sua cintura, seguido por suas pernas longas e esbeltas. Sênior é muito bonito. Roel ficou hipnotizado como se tivesse visto uma obra de arte magnífica. Ao mesmo tempo, Lilian também engasgou ao ver Roel. O alívio jorrou em sua mente quando viu que Roel havia recuperado a consciência. Sem pensar 2 vezes, ela correu para puxá-lo em seu abraço. Mas no momento em que ela começou a se aproximar dele, ele instintivamente começou a se afastar dela com medo refletido em seus olhos dourados. Lilian foi pega de surpresa por um instante antes que ela pudesse entender a situação. Supressão do nível de origem. Era do conhecimento geral que os transcendentes mais fortes eram capazes de usar sua mana para intimidar os transcendentes mais fracos. Lilian uma vez o havia usado em Roel como um aviso por causar problemas antes da cerimônia de entrada. Essa supressão não se limitou apenas aos transcendentes. Seus efeitos foram ainda mais pronunciados em mortais. Essa também era a razão pela qual os transcendentes de alto nível evitavam se aproximar das crianças, a menos que fosse necessário. Crianças com maior sensibilidade à mana podem se sentir ameaçadas por sua poderosa mana e temê-las. Dito isto, era incomum que a condição fosse tão grave quanto no caso de Roel. A questão aqui era que Roel manteve sua hipersensibilidade à mana como um transcendente de nível 4 de origem, apesar de perder seus poderes, resultando na supressão que ele sentiu de Lilian ser anormalmente poderosa. Naturalmente, o medo instintivo que ele sentia por ela era muito mais forte também. Então,
Lilian mudou sua estratégia imediatamente. Ela primeiro controlou sua mana, que ficou animada devido às suas emoções agitadas, antes de se aproximar lentamente do garoto com passos firmes. Ela tentou fazer sua expressão parecer tão gentil e amigável quanto possível para não parecer ameaçadora. Por outro lado, Roel estava se sentindo muito em pânico e confuso. Sua mente lógica lhe disse que a pessoa diante dele era Lilian, alguém em quem ele podia confiar, mas por alguma razão, havia uma pontada de medo em seu coração que a identificava como uma ameaça ameaçadora da qual ele não deveria se aproximar. Era como o medo inato que um camponês sentia quando estava diante do imperador, um sentimento de inferioridade em relação a uma forma de vida superior. Era tão opressivo que ele nem ousava olhar nos olhos de Lilian. Mesmo quando ele sentiu a cama ondulando dela, subindo nela e rastejando para o lado dele, seus olhos ainda permaneceram firmemente abaixados, não ousando levantá-los nem um pouco. Roel, sou eu. Você ainda me reconhece? Lilian tentou o seu melhor para suprimir suas emoções enquanto ela perguntava gentilmente. Capítulo 330. Voto de Protecti na cama. Lilian engatinhava até onde estava Roel, mas este ainda olhava para baixo com o rosto avermelhado. Roel estava se sentindo em conflito no momento. Por um lado, seu medo inato o levava a ficar longe de Lilian, mas por outro lado, ele estava encantado com a linda mulher diante dele. Esses dois sentimentos intensos picaram seus nervos. Aterrador. Mais lindo. Eu quero chegar perto dela. Esse conflito interno cresceu à medida que Lilian se aproximou dele, deixando-o sem saber se deveria avançar ou recuar. O cabelo de Lilian ainda estava um pouco molhado por ter acabado de sair do banho. Gotas de água escorriam pelo pescoço em direção à clavícula. Seus movimentos inevitavelmente afrouxaram um pouco a toalha, fazendo-a cair um pouco. Alguns de seus cabelos caíram na frente de seu rosto e bloquearam sua visão. Então ela gentilmente os puxou para trás e os colocou atrás das orelhas, revelando seu lindo rosto e pescoço claro. O choque entre sua aparência jovem e sua disposição madura trouxe um charme único que fez o coração de Roel bater mais forte. Roel, sou eu. Você ainda me reconhece? Essas palavras provocaram um leve tremor no corpo de Roel. Esse senhor. Sim, sou eu. Não tenha medo, eu sei o que você está sentindo agora. É a supressão dos níveis de origem, e parece que sim. Eu nunca experimentei isso antes. Então, está bem, eu entendo. Lilian se arrastou alguns centímetros mais perto de Roel até que ela estava bem na frente dele. Ela se inclinou em direção ao rosto furiosamente ruborizado e deu um leve beijo em sua testa. Ponto de exclamação. O corpo de Roel estremeceu no momento em que o beijo pousou, mas ele reprimiu com força a vontade de fugir, com a cabeça ainda abaixada. Ele fez uma pergunta. S. Sênior, isso é um beijo matinal. Eu vejo. Roel assentiu com o rosto avermelhado depois de ouvir sua resposta. Lilian achou a resposta dele tão adorável quanto um bichinho de estimação, e isso atiçou ainda mais seus desejos. Eu quero beijá-lo, abraçá-lo e adorá-lo mais, mas eu o assustaria se eu fizesse um movimento abrupto. O que devo fazer? Sua mente começou a esquentar mais uma vez. Ela olhou para as mãos trêmulas dele e uma ideia surgiu de repente em sua mente. Mas isso também não é exatamente certo. Esse beijo é na verdade um tratamento. Tratamento? Roel finalmente levantou a cabeça ligeiramente para revelar olhos cheios de intriga. Lilian ficou encantada com essa resposta. Com afeto transbordando em seus olhos de ametista, ela começou a jorrar palavras meias verdadeiras. Isso mesmo. Precisamos trabalhar juntos para curar seu medo causado pela supressão nos níveis de origem e os efeitos colaterais do seu feitiço. Pode ser fraco, mas você ainda deve ser capaz de sentir nosso vínculo de linhagem, certo? Sim, ainda posso sentir a ressonância. Roel pensou no beijo anterior em sua testa e assentiu com a cabeça. Ele não tinha certeza se isso poderia realmente aliviar a supressão dos níveis de origem, mas a ressonância da linhagem estava de fato estimulando sua linhagem hibernante. A estimulação era fraca, mas poderia ajudar na sua recuperação. Ele podia sentir que seus poderes haviam sido bloqueados por algum tipo de barreira intangível. Eles ainda estavam lá, mas ele simplesmente não conseguia acessá-los. Parecia que essa barreira intangível só se desgastaria lentamente com o tempo, mas era possível acelerar o processo. Através da ressonância da linhagem, ele poderia fortalecer sua própria resistência e desgastar a barreira mais rapidamente, reduzindo assim a duração do efeito colateral. Isso o levou a pensar que as ações de Lilian eram justificáveis, embora parecessem estranhas. Eu o vejo, Sênior, você pretende aliviar meus efeitos colaterais através da ressonância? De fato, para isso, precisamos nos aproximar ainda mais uns dos outros. Isto é para seu tratamento. Lilian lentamente atraiu Roel com um lindo sorriso, embora seus pensamentos fossem completamente diferentes. Ela sempre gostou de coisas adoráveis, e a forma atual de Roel era indescritivelmente cativante para ela. Se não fosse pelo fato de que sua perda de habilidades o colocaria em perigo, ela não gostaria que ele se recuperasse muito rapidamente. Ela suspirou suavemente em sua mente antes de se inclinar mais uma vez para plantar outro beijo na testa de Roel. Eu sei que você deve estar se sentindo nervoso agora, mas não há nada a temer. Estou contigo, Senhor. Enquanto eu estiver vivo, não permitirei que ninguém te machuque, assim como o que aconteceu 400 anos atrás. Ponto de exclamação. O juramento solene fez Roel erguer a cabeça e olhar para ela com os olhos arregalados. Esta foi a primeira vez que ele estava olhando diretamente para ela desde a regressão de seu corpo. Ele se encontrou com um par de olhos claros de ametista que eram ternos e determinados. Eles brilhavam como se houvesse estrelas neles,
e a única coisa refletida neles era ele. A mulher que estava firmemente atrás de uma fortaleza imponente para protegê-lo dos perigos além veio à tona em sua mente e, lentamente, o medo que ele sentia da supressão dos níveis de origem desapareceu. Em seu lugar veio uma enxurrada de vergonha. Ele se sentiu horrível por temer alguém que estava disposto a colocar sua vida em risco por ele. Lilian percebeu a autocensura de Roel, mas não disse uma palavra. Ela simplesmente abriu os braços com um sorriso, sua ação superando em muito o significado de qualquer palavra. Sinto muito, Sênior, murmurou Roel com a voz rouca. Os dois se abraçaram logo em seguida. Roel foi incapaz de alcançar o ombro de Lilian devido ao seu físico miniaturizado, resultando em ele ser enterrado nos seios de Lilian através da toalha. Ele estava desconfortável com isso, mas ao mesmo tempo, uma mistura de gratidão e afeição o fez relutante em se separar dela. Sem mencionar que ele era realmente incapaz de se mover. O braço de Lilian segurava a sua cintura com firmeza, fazendo com que seus corpos ficassem pressionados um contra o outro. Ele podia ouvir seu batimento cardíaco acelerado alto e claro. A ressonância da linhagem, apesar de enfraquecida, ocorreu naturalmente entre os dois. O tempo passou e seus corpos começaram a ficar vermelhos. Acabou chegando ao ponto em que Roel foi dominado por seu constrangimento. Eu acho que devo ir tomar banho. E espere, não lute de repente, Roel. O febril Roel tentou se libertar do abraço dela, mas em sua ansiedade, ele esqueceu o estado atual de Lilian. Uma toalha se soltou e caiu na cama junto com a exclamação de pânico de Lilian.